filhos escrevem nos envelopes e dízimos. Pai, cada pedido, cada necessidade, cada família agora nós colocamos diante do Senhor. Deus, tudo aquilo que eles têm clamado ao Senhor, tudo aquilo que eles têm buscado a Tua face, colocado diante do Senhor em oração. Pai, Tu és Deus que faz milagres, abre portas. O Senhor, Deus, quebra as cadeias. O Senhor, Deus, destrói as muralhas. Tudo aquilo que nos impede de romper, de avançar, de cumprir o propósito. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Pai, e pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu mover, pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, a ação, a intervenção da Tua mão poderosa sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Ah, Deus, em nome de Jesus, abençoe a Tua igreja nessa cidade, Senhor. Pai, nos dê graça e sabedoria para ganhar almas para o Senhor, para atrair as pessoas para o Senhor. Deus, nós colocamos diante do Senhor o culto do amigo de domingo que vem. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, cada uma das pessoas que serão convidadas essa semana. Pai, prepara, Deus, o convite. Deus, que nós possamos realmente trazer essas pessoas, nós possamos atrair essas pessoas para o Senhor. Pai, use do pastor, usa da palavra para ministrar o coração dessas pessoas. Pai, que vidas sejam, Pai, alcançadas, conversões, batismo, milagres, maravilhas. Nós oramos para que seja um culto poderoso na Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, vem, Senhor, abençoe essa noite. Levante as suas mãos, querido, e peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Eu sei que você veio ouvir o Senhor, eu sei que você veio buscar o Senhor. Então peça ao Senhor para falar ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Usa da palavra, Deus, que seja uma palavra que seja rema para a nossa vida, traga direção. Pai, nos mostre a sua vontade. Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor a nossa vida agora, abrimos nossos ouvidos, ó Pai, e o nosso coração seja terra boa para receber a preciosa palavra do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pegue a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração de fé, mesmo que seja a Bíblia eletrônica. Pegue a sua Bíblia eletrônica, a Bíblia de papel, né? Fala, diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, fale ao meu coração, eu quero ouvir a Tua voz. Eu sei que este livro fechado é como um livro comum, mas ele é aberto, é a Tua palavra, que é viva e eficaz. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga: o meu coração está aberto para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Eu serei transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Ainda em pé, queridos, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, no versículo 18. Lá no finalzinho da sua Bíblia, Pedro, capítulo 1, versículo 18. Quero compartilhar com os irmãos essa noite a palavra que tem como tema o sangue de Jesus. Amém? Você que gosta de anotar, o sangue de Jesus. 1 Pedro 1, 18 diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém?
avance algumas páginas da sua Bíblia e vá para 1 João, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse, 1 João, capítulo 1 também, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. O sangue de Jesus. Bom, queridos, este é o assunto central da Bíblia, é o tema central da Bíblia, o sangue de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Desde quando você lê a palavra de Deus, dos sacrifícios do Antigo Testamento, até o Novo Testamento, onde o sangue de Jesus é derramado na cruz do Calvário, para a nossa redenção, para a nossa salvação. O sangue de Jesus tem se tornado o tema central da palavra de Deus, não é? E é muito importante, queridos, cada um de nós entendemos que ninguém pode ser salvo sem ser pelo sangue de Jesus, a não ser pelo sangue de Jesus. Não há outro meio de salvação a não ser pelo sangue de Jesus. Não é por mérito, não é por obras, não é por placas de igreja, e muito menos doutrina da igreja, não é? Talvez você vê uma doutrina que você acha interessante, uma igreja que seja doutrina e você acha interessante, e você acredita que por causa daquela doutrina, aquela igreja será alcançada, será salva, né? Não é por doutrina. A Bíblia diz em Hebreus 9:22, nós vamos projetar no telão para você. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Hebreus 9:22. Então a única maneira de um homem ou uma mulher, pecador ou pecadora, ser salvo é pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Isso significa que você pode ser recebido na igreja, você pode ser batizado na igreja, você pode assumir publicamente a sua confissão de fé na igreja, você pode até fazer parte dos ministérios da igreja, você pode ser líder na igreja, você pode servir a igreja de alguma maneira, mas a única garantia de que você será salvo é se você está debaixo do sangue de Jesus. Amém, irmãos? É estar debaixo do sangue de Jesus. Tem uma história de uma experiência que um evangelista um pouco antigo, né, mais conhecido como John Wesley, não sei se vocês conhecem, ou já ouviram falar. Diz a história que ele teve um sonho e ele registrou esse sonho. Ele teve um sonho de que ele visitou o inferno e viu os horrores que há lá no inferno. E aí nesse sonho ele foi e perguntou para uma pessoa lá: deixa eu te perguntar uma coisa, tem metodista aqui no inferno? Ele era da igreja metodista. E aí ele perguntou da igreja dele, ele falou assim: tem metodista aqui no inferno? E ele falou: tem muitos. Aí ele perguntou o nome de uma outra igreja: tem pessoas dessa igreja aqui no inferno? Aí eles falaram: tem muitas. E tem católico aqui no inferno? Ele falou: tem muitos. E tem pessoas dessa outra igreja, eu vou evitar citar nomes para não expor talvez algum pensamento, né? Talvez você ache que seja direcionado, mas ele fala os nomes das igrejas. Eu vou evitar expor para não haver nenhum mal entendido. Então ele fala: tem pessoas dessa igreja aqui? Ele falou: tem muitos. E aí ele ficou pensando naquilo, mas era um sonho, né? E de repente ele foi levado ao céu. E quando ele chega no céu, ele vê a glória do céu, as maravilhas que é o céu. E aí ele chega uma pessoa lá e pergunta também: deixa eu te perguntar uma coisa, tem metodista aqui no céu? Disseram para ele: não tem. Aí ele deve ter pensado: meu Deus. Aí ele perguntou: tem
essa igreja, pessoas dessa igreja aqui no céu? Ele disse, não, não tem. E dessa igreja, da igreja tal, tem aqui no céu? Ele falou, não, também não tem. Ele falou assim, mas quem é que está aqui no céu então? Quem é que está aqui? Aí essa pessoa respondeu para ele, aqui só estão aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Essa pessoa respondeu para ele, aqui só estão aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso significa, queridos, que ninguém será salvo por pertencer a esta ou aquela igreja. Não é? A única maneira de alguém ser salvo é estando debaixo do sangue de Jesus. Não é a placa de igreja que vai nos levar à salvação. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então hoje eu quero compartilhar um culto especial de Santa Ceia. Eu quero compartilhar com vocês valores do sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus representa para nós, o poder que ele tem. Né? Hoje é um culto de Santa Ceia onde nós lembramos, né, da morte do Senhor. A mesa ela é servida, o suco representando o sangue e o pão representando o corpo de Jesus, que foi moído naquela cruz. Então, o primeiro valor, você que gosta de anotar, é o seu valor. O sangue de Jesus é incomparável. Abra sua Bíblia em 1 Pedro novamente, capítulo 1, versículo 18. O sangue de Jesus tem um valor incomparável. 1 Pedro 1,18. Acharam? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, diga comigo, prata, ou ouro, fala ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, fala, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Amém, queridos? O que Pedro está falando para nós aqui? Pedro ele faz uma comparação. O que se tem de mais precioso hoje no mundo, irmãos? O que se tem, qual objeto que é mais valoroso hoje no mundo? É o ouro, não é? Se você quer investir dinheiro, hoje as aplicações estão horríveis. Você já ouviu falar? Você que está trabalhando aí na área de economia, com finanças, você que tem dinheiro aí aplicado, as aplicações estão ruins, não estão? Mas se você tem condições de comprar ouro, o seu dinheiro ele é super valorizado. Porque o ouro, ele jamais ele se desvaloriza. É uma moeda, é um valor, é um objeto valorizado. Sempre foi. Então Pedro faz essa comparação ao ouro, à prata. Por quê? Porque são objetos de valores. Aí ele diz assim, olha, vocês não foram comprados por coisas perecíveis como prata e ouro. Vocês foram redimidos da sua maneira de viver pelo precioso sangue de Jesus. Amém, irmãos? Foi com o sangue de Jesus que vocês foram comprados. Atos 20, 28, nós vamos projetar para você, diz que nós somos a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Isso é maravilhoso, amém, irmãos? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Sabe, o que Pedro está dizendo? Olha, a vida que você vivia, a sua história de vida, as suas lutas, as suas crises, a sua vida, da onde o Senhor te tirou, sabe como que Ele te tirou de lá? Foi porque Jesus derramou o seu sangue. Ele não foi lá e pagou com uma moeda, com valor, ouro, prata, ou com uma moeda, euro, seja o que for, não. Ele foi lá e derramou o seu sangue e te resgatou da maneira, do estilo de vida que você tinha e te trouxe para a luz. Amém, queridos? Nada se compara ao sangue de Jesus. Não tem preço, não tem moeda, nada. O valor do sangue de Jesus é incomparável. Diga amém. Sabe, mas não só incomparável, o valor do sangue de Jesus também é indispensável. Anote aí, indispensável. Hebreus 9, 22. Abra sua Bíblia lá. Hebreus
9:22, você vai entender por que o sangue de Jesus é indispensável. Diz a palavra: sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, é necessário haver derramamento de sangue. Vamos ver isso, queridos, em Gênesis 3:21. Abra sua Bíblia lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Você sabe, queridos, que o capítulo 3 de Gênesis, ele fala da queda do homem Adão e da mulher Eva. Ela fala da queda de Adão e Eva. Adão e Eva, eles compartilhavam de uma íntima comunhão com Deus, não era? Diz a palavra que eles se relacionavam, que o Senhor visitava eles pelo jardim. Havia momentos do dia em que o Senhor passeava o jardim e ali se encontrava com Adão e com Eva. Mas houve o que, queridos? O pecado. O pecado aconteceu. E o pecado, ele destruiu isso, essa comunhão que Adão e Eva tinham com o Senhor. E Adão e Eva descobriram o que? Que eles estavam nus. Eles descobriram, seus olhos foram desvendados. E a intimidade que eles tinham com o Senhor ficou o que? Comprometida. Tanto que eles fugiram de Deus. Quando o Senhor veio, no horário que ele visitava o jardim, relacionava com Adão e Eva, de repente o Senhor começou a procurar: cadê Adão? Adão, cadê você? Eva, onde vocês estão? E aí vem uma voz lá do fundinho: nós estamos aqui. Aí Deus falou: mas aonde? Nós estamos escondidos. Mas por quê? Porque nós estamos nus. Ele falou assim: então vocês comeram da árvore que não era para comer, do fruto, sabe? E aí eles fugiram de Deus. Então veio as consequências daquele pecado. Deus revelou a eles, e diz a palavra que Deus prepara para eles o que? Uma roupa. Deus prepara para eles uma roupa. O versículo 21 diz: o Senhor fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. A pergunta é, queridos, por que Deus muda a vestimenta de Adão e Eva de folhas de figueira para a pele de animal? Você já pensou nisso? Eles já estavam com roupas de figueira, mas Deus muda, troca a veste deles, tira as folhas de figueira e dá pele de animais para eles se cobrirem. Não é simplesmente porque a pele de animal ela é mais resistente do que uma folha de figueira. É couro, é mais resistente, vai durar mais tempo. Não. Mas porque ali, queridos, já estava o que? O símbolo da redenção. Um animal foi sacrificado para que Adão e Eva fossem vestidos. Um inocente teve que ser sacrificado no lugar deles. Um sangue teve que ser derramado. Você pensou nisso? Um sangue foi derramado para que pudesse tirar o couro da roupa deles, a pele daquele animal, e dar a Adão e Eva. Este, queridos, era o que? O anúncio da redenção, já em Jesus. Então você vê que tanto que a Bíblia é perfeita, lá em Gênesis 3, já começa a apontar para Jesus, da redenção pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso mostra para nós que o sangue de Jesus tem um valor indispensável. O sangue tem um valor indispensável. Agora mais para frente, abra sua Bíblia em Êxodo 12. Êxodo, avança aí na sua Bíblia algumas páginas e vá para Êxodo capítulo 12. Versículo 13. Êxodo 12, 13. O sangue será um sinal. Fala comigo, sinal. Mais forte, sinal. Para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Vocês lembram da Páscoa? O
povo de Israel estava com a permissão de Faraó para saírem do Egito, da escravidão de Faraó. E naquela noite havia uma ordem de Deus, havia toda uma estratégia, havia toda uma preparação. Mas o mais importante é que na noite da Páscoa, um cordeiro foi imolado, foi sacrificado. Mas, queridos, não foi o cordeiro que salvou aquelas pessoas, o povo de Deus, o povo de Israel. Não, foi o sangue do cordeiro aplicado aonde? Nos umbrais das portas. Vocês lembram? Havia um sangue nos umbrais das portas. E o anjo naquela noite, ele passou por cima, o anjo da morte passou por cima das casas. E ele gerava morte de todos os primogênitos. Mas aonde havia sangue, o sangue era o sinal. Aonde havia o sangue no umbral da porta, diz a palavra que o anjo passava por cima. O anjo, assim que ele visse o sangue, ele passava por cima e o que? Não aplicaria o juízo, a morte. Aquela casa estava protegida, o primogênito daquela casa estava guardado. Isso significa, queridos, que Deus vê o sangue e passa por cima. Deus vê o sangue na porta e não aplica o juízo. Deus vê o sangue e a morte é retirada. Deus vê o sangue e a ira de Deus não é descarregada. Deus vê o sangue e poupa a pessoa que está debaixo daquela casa. Amém, irmãos? Isso é o poder do sangue. Agora observe, as pessoas, queridos, que foram poupadas da morte pelo sangue nos umbrais da porta, não significa que eram melhores do que as que morreram, porque muitos morreram naquela época, muitos primogênitos morreram, mas não significa que aquelas pessoas que foram poupadas eram melhores. Não, queridos, pode ser que no Egito existia ou tinha pessoas honestas. Concorda comigo? Pode ser que lá tinha pessoas íntegras, pessoas que amavam a família, pessoas que tinham suas crenças diferentes. Eles acreditavam nos deuses pagãos do Egito, mas eram pessoas corretas. Talvez não eram pessoas perversas. Mas a questão, queridos, que o critério de salvamento não era se a pessoa era boa ou ruim, se a pessoa pecou pouco ou muito, ou se a pessoa tinha, qualidades na sua vida ou não. Não era esse o critério. A questão é que a única condição para alguém não sofrer o juízo naquela noite era estar debaixo do sangue. Você está entendendo, queridos? A pessoa precisava estar debaixo do sangue. Essa era a condição para ela não morrer. Este era o critério. Quer ver um exemplo? Você decide fazer um passeio com a sua família de avião. E aí você fala, nós vamos tirar umas férias. Nós vamos para Fortaleza, Maceió, Alagoas. Vai para longe. E é difícil ir de carro para esses lugares, ou ônibus. Então nós vamos de avião. Eu e minha família, nós vamos de avião. E aí, queridos, quando você chega no aeroporto, no local de embarque, quando você está ali, eles não perguntam para você se você é rico ou pobre. Eles não perguntam para você de que crença você é, se você é crente ou católico. Eles não perguntam para você aonde você vai ficar. Eles não perguntam para você com que você trabalha. Eles não perguntam para você nada, de que lugar que você veio, onde você mora, de que família você é. Não. A única condição para você embarcar naquele avião é o que, irmãos? Bilhete, a passagem, não é? Se você tem a passagem na mão, eles não perguntam nada. Você entrega a passagem e eles permitem você passar, você entrar dentro do avião, você e a sua família viajar. Isso é um critério. Era a única condição para você viajar. É a passagem. Se você tem, você viaja, você embarca. Se você não tem, você não embarca. A única exigência para nós entrarmos no céu, queridos, para nós sermos salvos, não é se você é de uma igreja tal, ou se você é de igreja tal, ou se você, é de outra igreja tal. Não. A única condição para você entrar no céu é se você está debaixo do sangue de Jesus. É a única. É o sangue. É Ele
que é Ele que é a credencial para nós sermos salvos. Amém, irmãos? Tem uma história que eu ouvi, que eu também achei muito interessante, de um soldado americano, que com 6 anos de idade, ele perdeu um dos seus braços, logo cedo, com 6 anos de idade. E quando chegou o tempo de servir ao exército militar, na Segunda Guerra Mundial, essa história é verídica, na Segunda Guerra Mundial, ele foi impedido de servir ao serviço militar por causa do seu problema físico. Sem um braço, não tinha condições de ele servir à guerra. Mas houve um episódio interessante na vida desse homem. Diz a história que ele foi considerado um campeão de doação de sangue às pessoas que estavam no campo de guerra, as pessoas que vinham feridas da guerra. Diz a história que ele doou 250 vezes sangue. Você pensa, quem já doou sangue aqui? É difícil, não é? Imagina 250 vezes ele doou sangue, cerca de 120 litros de sangue. Mas ele tinha consigo uma missão, ele tinha consigo uma frase. Ele dizia o seguinte: dinheiro nenhum pode pagar a alegria de doar sangue a alguém necessitado. Isso é dar vida a alguém que está morrendo. Queridos, é verdade. Uma pessoa que está morrendo, o que adianta você chegar com dinheiro para ela ali naquela hora? Ela precisa de sangue. Ela precisa de sangue. Essa era a convicção de vida daquele homem. Por isso ele doou 250 vezes, cerca de 120 litros de sangue. Sabe, isso trouxe para mim uma palavra, uma mensagem. Eu e você, queridos, nós estávamos morrendo, não fisicamente, mas espiritualmente e eternamente. Mas Deus, em Cristo, deu o seu sangue para que eu e você hoje pudéssemos viver espiritualmente e eternamente com o Pai. Você entendeu, querido? Acho que você não entendeu. Eu e você, nós estamos mortos espiritualmente e destinados a eternamente no inferno. Mas Deus em Jesus, Ele deu o seu sangue por nós, queridos, para que eu e você pudéssemos viver eternamente com o Senhor. Você entendeu? Eu digo glória a Deus. Sabe, queridos, o valor do sangue é insubstituível, o valor do sangue é indispensável. Ele deu o seu sangue por nós, para que você tivesse vida. Terceiro, o sangue é infinito. O poder do sangue, o valor do sangue é infinito. No texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, você já leu, sua Bíblia está aberta lá, vamos ler novamente. Diz o texto que: como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ou seja, Cristo foi crucificado, Cristo foi sacrificado como cordeiro. Ele morreu como um cordeiro. Foi o sacrifício. Queridos, isso fala de substituição. Ele foi o substituto. É muito importante você entender isso. Porque quando se fala da morte de Jesus, quando você vê vídeos, tem pessoas que às vezes não gostam nem de assistir. Não gosto de assistir não, porque é muito triste. Sabe, tem pessoas que reagem assim: coitado de Jesus, o que fizeram com ele, é muito triste a sua morte, que horrível, como ele sofreu, como ele foi injustiçado, espancaram ele, como humilharam Jesus. Você fica mal com aquilo, mas queridos, Cristo não foi para a cruz porque caiu nas mãos do poder de Roma, não. Ele não foi para a cruz porque foi subjugado pelo poder judaico da época também, não. Sabe, Cristo não foi para a cruz porque foi vítima de uma trama, armaram para Jesus e entregaram Jesus, e por isso que ele foi para a cruz. Não, também não. A morte de Cristo não foi um acidente, querido. Não foi um acidente. Ele não morreu para possibilitar nossa salvação, não. Ele morreu a nossa morte.
Ele morreu a nossa morte, Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu em nosso favor. Quando Cristo foi para a cruz, ali, sabe, Ele estava derramando o seu sangue para nos comprar para Deus. A morte dele foi a nossa morte, Ele morreu a sua morte, Ele nos substituiu. Você está entendendo? Diga amém. Tem alguém vivo aqui, gente? Diga amém. Sabe, a dívida que era contra mim, contra você, Ele foi lá e pagou essa dívida. Não tem mais nada contra nós. Você pode dar um glória a Deus, querido? Sabe, é importante você entender isso, porque quando você entende isso, você vê um descanso à sua alma. Porque você sabe que essa condenação, que o diabo vem contra você, te acusando, te condenando, te deixando mal, quando você entende, espera aí, Jesus já levou sobre si os meus pecados. Em Cristo eu já sou liberto de toda a condenação. Você coloca o diabo no lugar dele e toma posse de quem você é em Deus. Amém, irmãos? O valor do sangue de Jesus é infinito, porque ele nos purifica de todo pecado. Fala comigo, todo pecado. Todo pecado o Senhor nos purifica. Quarto, há poder no sangue de Jesus para lidar com a escravidão que o pecado causa. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. João 8, 34. Há poder no sangue de Jesus para lidar com toda escravidão do pecado. João 8, 34. Diz a palavra: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. A Bíblia é clara, queridos, ela fala que quem peca é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O pecado, queridos, ele nos assedia, ele é atraente, ele nos persegue, ele gera vício. E eu e você, queridos, nós não temos como nos libertar do pecado, por nós mesmos, por nossas próprias forças. Não tem como você se libertar do pecado. Sabe, queridos, há vícios, hábitos e desvio de conduta que levam à escravidão. Vou repetir: existem vícios, hábitos ou desvio de conduta que leva a pessoa à escravidão. A pessoa se torna escrava daquilo. E não há nenhum recurso humano, nenhuma psicologia humana, nenhuma avaliação humana, nada que possa quebrar isso, a não ser o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Sabe, quem sabe você lida com coisas que na sua vida escraviza você. Quem sabe você sabe que existem coisas que você ainda se sente como escravo, você não consegue se livrar. Enquanto eu estou aqui falando, o Espírito Santo está aí ministrando na sua vida, testificando, confirmando a você de áreas da sua vida que você ainda não conseguiu subjugar ao mover do Espírito, de algumas coisas ou práticas pecaminosas na sua vida que são como correntes grossas, que mantém você escravo, mantém você na escravidão cruel. Você é dominado por isso, você é escravo disso. A pessoa se torna capacho, escravo, dominada. Eu não sei se isso faz sentido para você, eu não sei se isso testifica em você, se você passa por situações assim, mas se passa nessa noite, o sangue de Jesus, que tem poder para quebrar as algemas e abrir cadeias, está sendo derramado sobre a sua vida. Amém, querido? Você recebe isso? Eu não sei se você enfrenta situações na sua vida que são como correntes, que prendem você, mas se sim, queridos, o sangue de Jesus tem poder para te libertar de todo o pecado, porque o sangue de Jesus ele tem poder para isso. Quinto, há poder no sangue para lidar com a punição do pecado. Há poder no sangue para lidar com a punição do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ezequiel 18, 20 diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então, se o salário do pecado é a morte, e a alma que pecar, esta morrerá, por que nós podemos viver?
Por que nós estamos vivos? Se o salário do pecado é morte, e nós somos pecadores, por que nós estamos vivos? Sabe, queridos, como é que Deus providencia a nossa salvação se nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte? Essa é a pergunta. Como? Deus, através de Jesus, Deus envia Jesus, o seu próprio Filho ao mundo como representante. Ele se torna o representante, o fiador, o substituto meu e seu. Sabe, queridos, Ele que não tinha pecado algum toma o nosso lugar. Deus pega o nosso pecado e coloca sobre Ele, seu Filho, e Ele vai para a cruz como pecador, não porque Ele pecou, mas porque o nosso pecado estava sobre Ele. E a lei exige que Ele morra, porque o salário do pecado é morte. E a lei exige que Ele morra por causa dos nossos pecados. É importante você entender isso, cravar isso no seu coração. Ele morreu por você, para que você pudesse viver. Você tinha que pular da sua cadeira agora e dar um glória a Deus, sabe? Eu vou te dar uma chance de você dar um glória a Deus aí. Ele morreu por você, para que você pudesse viver, amém? Sabe, aqueles eventos avivalistas, que o povo pula da cadeira, glória a Deus. Aqui você pode dar glória a Deus, viu, irmãos? Aqui você não paga para dar glória a Deus não, viu? Amém, irmãos? Nós somos uma igreja pentecostal também. Então, Jesus morreu por nós. Não há mais dívida para você, querido. Sabe, tanto que é bom você ouvir isso. Você não tem mais dívida. Não há mais punição para você. Jesus pagou a sua dívida. Amém? Sexto, há poder no sangue de Jesus para lidar com a poluição do pecado. Poluição. O pecado, queridos, ele é sujo e ele gera sujeira, imundície, lixo. O pecado é uma impureza na vida de uma pessoa. É uma fuligem que apega a alma da pessoa. Ele gruda na pessoa. Eu te pergunto, o que você sente? O que você sente quando você peca? Qual que é a sensação quando você peca? Adão e Eva se sentiram envergonhados, não foi? Eles ficaram com vergonha de Deus, tanto que eles fugiram, eles se esconderam do Senhor. Nós também nos sentimos mal, não é verdade, irmãos? Quando a gente peca, quando a gente falha. Sabe, quando você fala aquilo que você não deveria ter falado, e fala, meu Deus, por que eu fui falar aquilo? Ou então você fala, Deus, por que eu fui fazer aquilo? Você fica mal com você mesmo, fica? Quando você sente que você pecou contra alguém, contra Deus, contra o Espírito Santo, nos dá vergonha, não é mesmo, irmãos? Quem sente assim? Agora olha o que a Bíblia diz em 1 João. Vamos lá, vamos abrir, abre a Bíblia, 1 João, lá no finalzinho, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vou ler de novo. Isso é maravilhoso, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Deixa eu te clarificar o que nós lemos aqui. A purificação, a limpeza completa na sua vida, do lixo que o pecado trouxe, sabe, da sujeira que o pecado gerou na sua vida, a purificação, a limpeza completa está ao passo de uma confissão. Uma confissão. Basta você confessar ao Senhor, Ele vai perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. A palavra de Deus para você nessa noite é: confesse os seus pecados a Deus. Pode ser que você esteja sendo afligido por pecados não confessados, pecados ocultos que você está guardando para você, mas isso está te afligindo a alma. Confesse agora e abandone eles. Confesse e abandone. Olha o que diz Provérbios capítulo 28.
Nós vamos projetar no telão para você. Provérbios 28:3 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra o que, irmãos? Misericórdia. Queridos, isso quer dizer que se você confessar, Deus tem misericórdia para você, filho. Quem confessa e abandona encontra misericórdia, encontra a mão de Deus, o favor de Deus. Confessa, põe para fora aquilo que está na sua vida, que você sabe que entristece o Senhor. Eu quero deixar bem claro para você: se houver arrependimento no seu coração, há perdão de Deus para você. Se houver arrependimento no seu coração, há perdão de Deus para você. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você: quando o Senhor Jesus estava lá na cruz do Calvário, Lucas capítulo 23, versículo 34, diz a palavra que ele dizia assim para o Senhor: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Lá na cruz o Senhor Jesus dizia isso para nós: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Cada gota do sangue de Jesus, irmãos, cada gota do sangue de Jesus na cruz, cada gota que pingava, é uma fonte de perdão para você. Cada gota do sangue de Jesus é a frase do Senhor: há fonte de perdão para você, há fonte de perdão para você, há fonte de perdão para você, há uma fonte de perdão para você. Se você crê nisso, você deve confessar os seus pecados. Sabe, eu pergunto para você: onde você estava? Onde você andava? Eu não sei se você está envergonhado por causa do pecado em sua vida, mas há poder no sangue de Jesus para te limpar de toda a sujeira que o pecado gerou na sua vida. Há poder no sangue de Jesus para te livrar de toda contaminação do pecado. Há poder no sangue de Jesus para te livrar de toda punição do pecado. A palavra de Deus para você nessa noite é: reconcilie-se com o Senhor nessa noite. Talvez o diabo te acusa dia e noite de coisas na sua vida, práticas, que você sabe que não agrada ao Senhor. Sabe o que você deve dizer para ele? Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Nós vamos projetar para você: quando o diabo te acusar dia e noite, por qualquer coisa na sua vida, do seu passado, você vai dizer para ele, Apocalipse 12, 11 para você: Satanás, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E você vai dizer: eu venci pelo sangue do Cordeiro, eu venci pelo sangue do Cordeiro, amém? A sua vitória está no sangue de Jesus, irmãos. Nós precisamos estar debaixo desse sangue. Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você precisa estar debaixo do sangue. Nós vamos orar consagrando aos Senhor os elementos da ceia. Em nome de Jesus, eu queria que você se colocasse agora debaixo do sangue. Talvez o diabo te acuse agora falando: você não é digno de cear. Talvez o diabo venha com acusação sobre a sua vida falando: você pecou, você fez isso, você fez aquilo, você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo. A palavra de Deus para você: se coloque debaixo do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, os elementos dessa noite. Esse suco, Pai, que representa o Teu sangue. Esse suco, Pai, que representa as gotas do sangue do Senhor, que foram derramadas ali naquela cruz, que fala: há perdão, há fonte de perdão de Deus para nós. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esses pães, Pai, que simboliza o corpo do Senhor, que foi moído, que foi rasgado, que foi pendurado no madeiro. Nós consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Nós temos o princípio de servir a ceia para quem está em aliança com a igreja, quem é batizado nas águas. Se você ainda não é, aguarde o seu momento, amém? Adora o Senhor em nome de Jesus. Onde posso me achegar somente pelo sangue.
Quando o Senhor fala, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amém? Pegue o seu pão. Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor nos ensina a fazer isso em memória do Senhor. Nós lembramos agora da morte do Senhor, Pai. Deus, a morte do Senhor não foi um acidente. A morte do Senhor não foi, Pai, um ato de injustiça. A morte do Senhor não foi, Pai, ó Deus, nada que prepararam contra o Senhor. Pelo contrário, a morte do Senhor foi uma providência de Deus para nos salvar, para nos alcançar. O Senhor morreu a nossa morte, Pai. Deus, o seu sofrimento foi o nosso sofrimento. O Senhor foi o nosso substituto. O Senhor foi o nosso fiador. O Senhor morreu em nosso lugar, Pai. E nós tomamos posse nessa noite em nome de Jesus. Nós queremos comer do pão, lembrando que o Senhor morreu a nossa morte. Comamos juntos do pão em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, essa é a última ceia do ano de 2020, Pai. Deus, quantas lutas e quantas provas a igreja do Senhor sofreu, quantos ataques, mas nós estamos aqui, Deus, de pé. Nós estamos aqui, Deus, Pai, firmes, e nós queremos continuar, Deus, aos pés da cruz. Pai, o Teu sangue foi derramado em nosso favor. Deus, nós cremos no poder que há no sangue para a remissão de pecados. Cremos no poder que há no sangue para nos livrar de toda, Deus, consequência do pecado, toda punição, toda sujeira. Senhor, este suco representa o Teu sangue derramado naquela cruz. Pai, nós fazemos isto em memória do Senhor. Deus, nós oramos para que através dessa ceia o Senhor possa gerar em nós temor, obediência ao Senhor, lealdade à liderança e unidade na igreja. Senhor, que através dessa ceia nós possamos, ó Pai, reafirmar o nosso compromisso com o Senhor, de andar na Sua presença, de dar bom testemunho, de Te servir, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós participamos dessa ceia tomando posse de todos os benefícios na cruz do Calvário, Deus, e dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Dizemos: Maranata. Diga comigo, queridos: ora vem, Senhor Jesus. Diga: Maranata. Diga: a nós, a igreja do Senhor. Diga: nós, a igreja do Senhor. A Tua noiva te espera, em nome de Jesus. Tomamos juntos o suco. Aleluia. Aleluia. Glorifique ao Senhor. Adora ao Senhor. Adora o Senhor em nome de Jesus. Diga isso, você é livre. Nada de Jesus. Fala: eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue, queridos. Nada além do sangue, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus.